Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tópico muito importante para a saúde, como tudo que eu falo aqui geralmente, mas isso é algo que muitos de vocês já fazem, a maioria dos meus seguidores, e se você não faz ainda, você tem que começar agora, que é a dieta cetogênica cíclica, que é impressionante, como estratégia para longevidade, prevenção de doenças cardíacas, prevenção de gripes e câncer é o tópico de hoje, né? A cetogênica na prevenção e na cura de câncer. Então, eu vou responder as seguintes questões. Qual é exatamente a cetogênica usada pelos cientistas para o tratamento de câncer? Número 1. 2. Como é a típica dieta cetogênica para a maioria das pessoas? Quais são as vantagens, benefícios e seus tremendos impactos para a saúde humana que realmente torna essa dieta a principal ferramenta que existe para a promoção de saúde e prevenção de doenças? Então, realmente não há nada igual, né? Existem diversas ferramentas, suplementos, atividades físicas, biohackings para melhorar a saúde, mas o jejum e a cetogênica são número 1. Então, não adianta nada você fazer só sauna, terapia infravermelha, essas coisas que eu falo bastante, como terapia de ozônio, aterramento, até mesmo exercício. Porque se você fizer todos esses e ainda estiver acima de peso, você ainda poderá ter problemas de doenças cardíacas, câncer, que é o que mata o homem moderno, né? Porque o seu corpo ainda está em um estado anaeróbico de produção de energia, um estado de queima de açúcar ao invés de queima de gordura. E é exatamente isso que fomenta o câncer, entendeu? Mais do que qualquer outra coisa, mais do que químicos, produtos de limpeza, preservativos, adoçantes, produtos de beleza e até mesmo radiação. Até mesmo pior que radiação, você queimar glicose como energia. Portanto, todos esses que eu falei são conduzivos ao câncer, mas o ambiente anaeróbico dos carboidratos é o fator número 1, pois é o açúcar o alimento do câncer. É a sua matéria-prima. Então, sem o açúcar, o câncer não tem a capacidade de prosperar. Então, vamos começar explicando pelo básico. Para você entender como o jejum e a cetogênica funcionam, você tem que entender o conceito de autofagia, que faz parte de toda essa mágica do jejum. É o rejuvenescimento das suas células. As células do corpo estão em constante estado de deterioração e reciclando suas partes, certo? Então, o mecanismo por trás desse processo é conhecido como autofagia. A maioria dos tecidos do nosso corpo muda regularmente suas células para trocar por novas. Então, há uma reciclagem o tempo todo. Então, cada órgão precisa de certa quantidade de tempo para regenerar completamente, certo? O intestino pode regenerar muito rápido, em questão de dias, semanas. Já outros órgãos levam muito mais tempo. Então, além disso, existem tecidos que nunca mudam suas células. Então, certos tecidos não vão mudar nunca, beleza? Danificou, já era. Então, como esse processo de reciclagem realmente funciona? Como a autofagia funciona? Com a ajuda do chamado lisossomo, que eu já falo bastante, que é basicamente o estômago das suas células, né? Que são aquelas organelas responsáveis pela decomposição do material intracelular. Então, o estômago da célula. Seu corpo decompõe diferentes estruturas proteicas e as converte em aminoácidos, né? Então, decompõe proteínas em aminoácidos e depois usa esses mesmos para construir novas células. Por isso, é um processo de reciclagem. Transforma parte das células em aminoácidos para a construção de órgãos e tecidos. Daí você pode chamar de renovação celular, de reciclagem ou mesmo autofagia. Chama como você quiser, mas isso está acontecendo o tempo todo enquanto a gente está em jejum. Tá certo? Então, nosso corpo pode usar a nossa própria reserva de proteína, essas proteínas internas das células, como eu falei, na forma de células e micro-organismos danificados, beleza? Então, joga fora as partes novas, joga nesse lisossomo, que é o estômago da célula, e converte tudo isso em coisas novas, reciclagem, a mágica da autofagia, beleza? Então, quando estamos na ausência de proteínas e calorias, que é o estado de fome do jejum, né? Fome entre aspas, porque a gente não sente fome, mas a 100 calorias, beleza? Então, nesse estado, nosso corpo percebe uma quantidade suficiente de material reciclável das próprias células para se recuperar, entendeu? Então, sem a ausência de calorias e proteínas da dieta, não há reciclagem, beleza? Então, qual é o grau de importância da autofagia? Já te falei como funciona. Agora, quão importante isso realmente é para a saúde? Bom, é muito simples. Tem o cientista James Watson, que é especialista em biologia molecular. Ele focou nos mecanismos de envelhecimento bastante dos seus estudos, mostrou que a ciência agora tem muito mais evidência de uma ligação entre a autofagia, sua ativação para a longevidade, mais do que qualquer outro meio que você pode imaginar
para promover a longevidade. É o que eu estava falando no começo para você. Né? Você pode ficar longe de produtos químicos, produtos de beleza, preservativos, etc. Mas se você não fizer o jejum, você não vai desintoxicar do jeito que você deveria, você não vai reciclar suas células, beleza? Então pode ser suplementação de antioxidantes, hormônios, terapia hormonal, anti-inflamatória, pode ser também ativação da telomerase, que é os telômeros que causam envelhecimento também, ou mesmo terapia de células-tronco, né, que você injeta células-tronco, você tira a partir da medula óssea ou do tecido de gordura, ou mesmo placenta. Isso é muito usado nos Estados Unidos, na Europa, no México, entendeu? E pouco usado no Brasil. A terapia de rejuvenescimento das células-tronco. Mas mesmo mais importante que isso, é o que vocês têm o poder de fazer agora, que é o jejum. Então, essas declarações de cientista refletem realmente a importância da autofagia. E ele mesmo descobriu que os minerais importantes para o metabolismo de proteínas nas mitocôndrias são essenciais. Mitocôndrias, lembrando as usinas das nossas células, usinas de produção de energia. Então, coisas como fazer exercício regular, principalmente exercício de força, a musculação e o jejum, em conjunto, são ativadores mais potentes da autofagia. E o interessante é que o material é bem matéria-prima, né, que é um mineral muito importante, cloreto de magnésio, que é ótimo para esse sentido. Então, o magnésio tem um forte efeito anti-inflamatório e grande capacidade de aumentar a capacidade do corpo de oxigenar. Oxigênio é a origem da saúde do corpo. O corpo precisa de oxigênio, as células precisam de oxigênio. Com oxigênio, as células cancerígenas não proliferam, porque elas são anaeróbicas, como eu falei. Eu já vou entrar em mais detalhes. Mas o magnésio é muito importante para aumentar o oxigênio, e além disso, o magnésio é muito importante porque a maioria das pessoas não leva ele a sério, a sociedade está carente desse mineral, que 80% da população tem deficiência, porque não vivemos em solo vulcânico aqui no Brasil, e o solo está cada vez mais desprovido de nutrientes devido a técnicas modernas de processamento de alimentos e agricultura, beleza? Então, ele é muito sério no que se trata na prevenção do câncer e saúde, o magnésio. E ele é importante também porque ele estabiliza a ATP, né, que são as baterias das nossas células. Né? Mitocôndrias são usinas de energia e a ATP são as baterias. Então, permite aí que haja transcrição e reparo dos DNAs e do RNA. E com tudo isso, uma melhora na expressão dos genes, expressão genética, e previne os danos do DNA. Tudo isso é extremamente importante para prevenir o envelhecimento, entendeu? Retarda o envelhecimento. Então, a deficiência de magnésio é realmente cancerígena, né? Pode levar ao câncer. E no caso de certos tipos de câncer, o alto nível de suplementação de magnésio bloqueia a carcinogênese, até certo grau, beleza? Então, é muito interessante a suplementação em qualquer fase da sua vida. Por outro lado, sua deficiência pode causar, né, carcinogênese, aumentando a permeabilidade das membranas celulares, que é outro fator muito importante, porque as células passam a ter uma superfície mais lisa que normal e uma viscosidade mais baixa das membranas. Isso é muito ruim, né? Então, são parecidas alterações nas células de leucemia humana, para você ver quão ruim que é. Leucemia, o câncer de sangue. Então, mais especificamente, uma coisa muito importante é que as membranas mudam drasticamente o fluxo iônico, essas membranas celulares externas e internas. Significa que há mais cálcio e sódio e menos níveis de potássio e magnésio. Então, você precisa consumir mais potássio, mais magnésio e o cálcio e o sódio você já tem geralmente na dieta, você come um pouco de laticínio, sódio você deve comer aí pelo menos 5 gramas de sal por dia. Eu acho que evitar o sal é pior do que o excesso de sal, entendeu? Não é o sal que causa hipertensão, é o açúcar, isso é uma lenda na sociedade, mas fica a lição. Essas mudanças drásticas no fluxo iônico são extremamente prejudiciais para as membranas celulares, então você quer fortalecê-las, suas membranas, com esses minerais, beleza? Com a dieta que eu sempre falo. Então, como eu falei para vocês, a autofagia é um processo catabólico, né? Pelo qual as células degradam constantemente suas partes desnecessárias. Tudo isso a fim de estimular um novo crescimento e manter a homeostase, que é o equilíbrio saudável do corpo. Crescimento o quê? Células novas, como eu falei, joga fora células ruins via apoptose, morte celular programada, cria-se células novas e saudáveis. Então, vamos discutir um pouco os aspectos bastante sensíveis da autofagia, os mais importantes. Então, de fato é que a autofagia equilibra a síntese e degradação de reciclagem de componentes celulares. Isso eu já falei. Né? Então, para explicar melhor ainda esses efeitos, seus benefícios, eu quero falar sobre a chamada teoria mitocondrial, que muitos de vocês, meus seguidores, já sabem. É a teoria com bastante fundamento científico de que o câncer é resultado da disfunção mitocondrial.
e um ambiente anaeróbico rico em carboidratos da dieta, beleza? Então, eu vou explicar para vocês. Pense no seguinte, por que nosso coração não contrai câncer? Por que os neurônios também não contraem câncer? A teoria mitocondrial nos diz que nossas células alteram o metabolismo através da fermentação. Então, a fermentação é a palavra-chave, que é o processo quando o açúcar nas mitocôndrias é decomposto em água, que é H2O, e dióxido de carbono, CO2. Isso por vários processos graduais, beleza? Então, a fermentação é a origem do problema. Agora vocês vão entender. Porque o efeito único, mais importante e prejudicial da fermentação é a tensão em nossas membranas celulares, que eu estou falando, prejudica a função das nossas membranas. Porque em um estado de estresse controlado das membranas celulares, a membrana consegue decidir o que entra e o que sai das células. Então, toda hora está entrando coisas e saindo, né? Enzimas, proteínas, hormônios entram e saem, beleza? Mas quando essas membranas celulares estão disfuncionais, no estado de estresse, alterado, isso causa falta de oxigênio na célula. E nesse ponto, essas são... Daí que acontece? Exatamente nesse ponto, as células têm duas opções, quando as membranas estão danificadas. Ela pode fazer o seguinte, duas coisas. Ela pode decidir morrer ou começar a vida sem oxigênio, né? Ou seja, pode começar a consumir mais energia do que produz, no processo anaeróbico de fermentação. Então, o que acontece nesse caso especificamente? Ou elas morrem ou elas viram anaeróbicas, que são propensas ao câncer. Então, cria-se um estado no qual o câncer pode se criar, o estado anaeróbico das células. As células não estão respirando oxigênio, mas estão produzindo energia a partir de açúcar, carboidrato. Então, o resultado dessa decisão de consumir mais energia do que se produz é a imortalidade das células. Então, quando produzimos mais energia do que consumimos, né? Aliás, quando consumimos mais energia do que produzimos, esse é o estado anaeróbico crônico, que leva ao câncer. É um processo ineficiente de produção de energia. O corpo não está produzindo energia, as células, ela está apenas se proliferando com açúcar, entendeu? Então, esse estado anaeróbico que mantém as células cancerígenas vivas, que deveriam estar mortas via apoptose, que é a morte celular programada. Então, a apoptose não está acontecendo. Essas células cancerígenas não são eliminadas porque elas estão crescendo adoidado pelo açúcar, beleza? Então, isso quer dizer que o câncer não aparece porque as células se dividem muito rapidamente, mas porque as células antigas não estão morrendo. As células antigas não estão morrendo devido a esse estado constante de fermentação de uma dieta rica em açúcar e carboidratos, beleza? Então, esse sistema de sobrevivência anaeróbico existe em todas as nossas células. Então, nem sempre é uma coisa ruim, pessoal. Nem sempre ter um pouco de metabolismo anaeróbico é ruim. O problema é crônico, né? Então, comer uma dieta alta em carboidratos gera adaptações temporárias no corpo que não são desfavoráveis, mas se continuar cronicamente, isso fica muito ruim, né? Daí salve-se quem puder. E por esse motivo, de fato, a vida de uma célula livre de oxigênio, né, que nesse estado anaeróbico, é natural, mas é natural temporariamente. Então, isso implica uma capacidade da célula produzir energia que precisamos através da fermentação, todas as nossas células do corpo. Mas o problema é quando essa fermentação está crônica o tempo todo, como eu falei. Se a gente não tivesse esse mecanismo adaptativo do corpo, caso contrário, não seríamos capazes de sobreviver à dieta moderna e carboidrato por muito tempo. A gente ia morrer muito rápido, certo? Porque todo mundo se entope de carboidrato hoje em dia. Também, inclusive os fetos, os bebês não viveriam os primeiros dias após a concepção, porque eles vivem em um estado anaeróbico, bastante anaeróbico nesse ponto. Então, no entanto, né, existem dois lugares no nosso corpo onde o câncer não pode se desenvolver, quando eu estava falando no começo. É nosso coração e os neurônios. Por quê? Porque nesses órgãos o metabolismo é aeróbico, oxigênio. Usa-se oxigênio ao invés de carboidrato no coração e no cérebro. Então, queimamos cetose, que é um processo aeróbico saudável no coração e no cérebro, e podemos queimar cetose nas outras partes do corpo, mas não com o consumo de carboidratos, só com a dieta cetogênica. Daí, assim, a gente sai desse estado anaeróbico e vai para um estado aeróbico mais eficiente de queima de energia. Assim, os tecidos desses órgãos, né, dos neurônios do coração, queimam prioritariamente gordura como energia, como eu falei, aeróbico, aliás, ao invés de carboidrato. Daí, nosso cérebro é composto de células nervosas, chamadas neurônios, que não podem ser divididos, multiplicados, portanto, não pode haver câncer no cérebro, entendeu? Tirando as células glia do cérebro.
Aí você deve ter pensado, né? Deve ter ouvido falar no câncer de cérebro muitas vezes, mas esses são tecidos cerebrais diferentes. Nesse caso, estamos falando das chamadas células glia, que são a base do tecido neural, do tecido cerebral, aliás, que tem a capacidade de se multiplicar ao longo da vida, e é isso que elas fazem, por isso que são propensas ao câncer, uma dieta alta em carboidratos, é claro. Daí que vem os nomes aí do tipo cerebral de câncer, glioblastoma, astrocitoma, mas por outro lado, né, como eu falei, as células neurais não podem desenvolver câncer. Então, essas células glia, se você alimentá-las de cetose, o corpo pode queimar até 2/3, aliás, até 80% do cérebro pode queimar, dessa parte da glia pode queimar cetose. Então, você pode fazer cetogênica para prevenir o câncer de cérebro, com certeza, o glioblastoma e astrocitoma, e muita gente já se curou dessa forma, beleza? Tem vários relatos, vários depoimentos. Inclusive, vários já postei no meu blog há muito tempo atrás. Então, quando se trata de doença do coração, também as células estão se multiplicando constantemente, né? E no caso do coração, e por isso as membranas celulares têm a voltagem de 70, MV 90, e quando essa voltagem é mantida, é impossível das células começarem a fermentar. Então, por isso que também no coração não há fermentação, não há células cancerígenas, portanto. Então, onde há fermentação, há células cancerígenas. Então, essa produção de energia é maior, né, no tecido do coração e, portanto, não é propensa à degeneração e ao câncer, né? Mas, infelizmente, aí, devido ao nosso desastre nacional, 2/3 da população morre de câncer ou de doenças cardíacas. Tudo isso a gente tem um estado disfuncional, tudo isso gera um estado disfuncional das mitocôndrias do corpo e câncer de fígado, câncer de pulmão, vários tipos de câncer, beleza? Então, o papel das mitocôndrias na formação do câncer tem sido deliberadamente ignorado, negligenciado há anos. Isso é muito triste, porque há muitos fatos de que o câncer nunca aparece no coração, nas células nervosas, como eu falei, e as metástases geralmente acontecem onde? No fígado, nos pulmões. São os órgãos cujas células se produzem e são oxigenadas, aliás, são fermentadas, beleza? Então, elas se dividem extremamente rápido nessas partes do corpo, né? No cérebro e no coração, não. Então, a teoria mitocondrial nega completamente a teoria da mutação do DNA, a qual ignora totalmente o papel extremamente importante das mitocôndrias. Então, só para vocês entenderem, a teoria do DNA é a teoria, em grande parte, falsa, comprovadamente falsa, que prevalece, infelizmente, hoje em dia na sociedade, como se estivéssemos praticamente na idade medieval, sinceramente, porque exatamente o que o Dr. Otto Warburg, né, que venceu o prêmio Nobel, comprovou em 1920, né? Então, foi a teoria mitocondrial, por isso ele ganhou o prêmio Nobel, por sua descoberta, em 1931. Daí sua teoria de que o câncer não é genético, na maior parte, pelo menos, mais uma doença metabólica causada por interrupção completa do metabolismo celular. Então, de acordo com Warburg, o distúrbio mitocondrial metabólico, não uma predisposição genética, é a razão pela qual as células saudáveis mudam repetidamente para um estado anaeróbico, né? De um estado aeróbico saudável para um estado anaeróbico doente. Então, a glicose, o ácido lático, que é produzido como subproduto do metabolismo de carboidrato, como resultado, o pH cai. Então, o pH vai de 7 para 6,5. Isso dentro de 48 horas, né? Isso na hora, praticamente na hora, em 48 horas, as células se tornam malignas, se tornam cancerígenas. Então, a ciência moderna confirmou essa teoria várias vezes, né? É uma coisa que realmente foi comprovada diversas vezes. Então, o famoso professor Thomas Seyfried, esse é o famoso professor da Universidade de Boston, li seus livros, todas as suas entrevistas, e ele descreve o câncer como um distúrbio metabólico, uma doença metabólica que altera todo o complexo celular, enquanto as mutações genéticas são apenas um efeito colateral. Então, a mutação genética, que muitos cientistas achavam que é a causa do câncer, é apenas um efeito colateral, que apenas pioram a condição do corpo, mas não é a causa fundamental do câncer, beleza? Então, outro importante fator é que o sequenciamento completo do DNA mostrou, né, eles fizeram um sequenciamento total do DNA e isso comprovou que a assinatura de mutação do DNA, certos tipos de câncer, é completamente diferente entre si. Então, certos tipos de câncer têm diferentes mutações de DNA. Então, essa não pode ser a causa fundamental do câncer, beleza? Isso anula os objetivos
de usar medicamentos direcionados para eliminar a mutação do DNA, porque essa não é a raiz do problema. Então, o governo americano, não sei quanto brasileiro, mas o americano gastou bilhões e bilhões de dólares na chamada guerra contra o câncer, né? Richard Nixon anunciou isso na década de 70. Então, bilhões e bilhões de dinheiro foram gastos à toa. As farmacêuticas, que têm soluções com remédios perigosos, não agindo na causa do problema, que é o excesso de carboidrato. Enquanto não mexer isso, nada vai resolver. Pode fazer quimioterapia, pode fazer o que for. Enquanto não restringir o carboidrato, não vai haver uma solução eficaz e duradoura. Então, tudo isso é evidência de que o distúrbio na atividade autofágica, né, distúrbio da autofagia, é que leva ao completo distúrbio metabólico mitocondrial, que é a causa fundamental e óbvia do câncer, gente. É óbvio. Então, a prova disso é que quando os ratos e os seres humanos, né, eu falo isso toda hora, com diversos tipos de câncer, fases avançadas geralmente eles nos curam, porque está muito próximo da morte, mas fases não avançadas, onde não há metástase, quando eles são submetidos ao jejum, a dieta cetogênica, restrita em calorias também, porque quando você está no estado de câncer, você precisa restringir as calorias, restringir o carboidrato, fazer bastante jejum, né? Não é fazer cetogênica 3.000 calorias, isso é para atleta, beleza? Não é para quem está com câncer. Daí essas dietas, em proteínas, cetogênicas e jejum, fazem o câncer regredir muito rapidamente. Né? Os ratos, no caso dos ratos, em 6 semanas, vários tipos de câncer são cortados pela metade em 6 semanas. E muitos casos de seres humanos que regridem o câncer e também em questão de 3 meses são curados, 4 meses são curados totalmente. É muito rápido a regressão. Então, você precisa fazer 2 coisas. Restrição de glutamina, restrição de glicose. Né? Restrição de proteínas, glutamina está nas proteínas, é um tipo de aminoácido, restrição de glicose para curar câncer. Daí, se você fazer uma terapia hiperbárica também de oxigênio e uma terapia de ozônio, todos esses aumentam a oxigenação das células e sem oxigênio não há doença. Então, você tira o açúcar, que é matéria-prima do câncer, tira a glutamina, que também fomenta o câncer, você aumenta o oxigênio que as suas células precisam para ficar saudável e células cancerígenas não vivem na presença de oxigênio. Então, você realmente mata o mal pela raiz. Você arranca a fonte de energia do câncer. Então, realmente você precisa fazer isso. Né? Então, isso implica o quê? Reduzir a insulina para substancialmente haver cura. Né? Você reduz os carboidratos, automaticamente reduz a insulina. Beleza? Então, isso tem que fazer. Então, você também tem que lembrar os seguintes fatores, os seguintes fatos. O glucagon é o hormônio oposto à insulina. Então, se a insulina diminuir, o glucagon aumenta. Assim, você tem a lipólise. Lipólise é a queima de gordura. Beleza? Então, diminuiu a insulina, aumentou o glucagon, aumentou a lipólise, que é a queima de gordura. Baixou o carboidrato, queimou gordura. E não é só isso. Quando você baixou o carboidrato, você estimulou a autofagia. Porque voltando na questão da autofagia, a cetogênica aumenta a autofagia, assim como o jejum. Então, o carboidrato, né, inibe a autofagia. E você, se você fizer jejum, ou se você fizer jejum de gordura, que significa de proteína também, ficar só comendo gordura, como café à prova de balas, interior de manhã, que é aquele café batido com TCM, café turbinado, né, com manteiga e TCM, você está aumentando a autofagia, você está realmente mantendo esse processo por mais tempo. Né? Ou jejum à prova de bala, ou jejum de gordura. Tudo isso mantém a autofagia. Então, esse aumento do glucagon estimula o processo de autofagia, né? A queima de gordura aumenta a autofagia, e o jejum programado, planejado, aumenta muito esse hormônio e fornece o maior estímulo conhecido para a autofagia. Então, no final das contas, é o acúmulo de todo esse material inútil nas células que vão se acumulando, que são responsáveis por muitas das consequências do envelhecimento. Daí, além disso, o jejum, na verdade, tem muito mais benefício do que apenas um estímulo para a autofagia. Então, não é só a autofagia mágica do jejum, beleza? O jejum é bom para o sistema imune, várias coisas, né? E a gente limpa todas essas coisas velhas, proteínas agregados celulares danificados, células prejudiciais, células pré-cancerígenas, joga tudo fora e transforma ela em elementos novos. É a fase do crescimento. Então, o jejum também estimula o hormônio de crescimento, falando em crescimento, que diz ao nosso corpo para renovar. Né? Então, você causou autofagia, daí na hora que você está fazendo jejum, beleza. Daí você se realimentou no almoço, quebrou o jejum de 16 horas, realimentou no final de tarde, quebrou o jejum de 22 horas. Enfim, daí quando você quebrou o jejum, você está estimulando os fatores de crescimento. Né? Enquanto você está no final desse jejum, você está estimulando muito o GH, que é o hormônio de crescimento. Isso diz para o corpo renovar. É o hormônio
da renovação e do rejuvenescimento. Por isso que é o hormônio da juventude. Você começa a produzir novas e poderosas partes do corpo, novos tecidos, novas células. Se você quebrou o braço, tomar hormônio de crescimento, vai curar rapidinho o seu braço quebrado. Se você se machucou, vai curar muito rápido também o machucado. Então, reduz a inflamação, gera o crescimento. Então, você precisa se livrar das coisas antigas antes de você colocar as novas. Claro, então por isso que tem o processo de jogar fora as partes novas antes do processo de crescimento. Então, autofagia, depois crescimento. Autofagia, joga fora as partes novas, crescimento, renovação. Então, aí é o processo de destruição das células, que é extremamente importante para que, subsequentemente, haja o processo de criação de novas células. E é o que eu sempre falo. Então, você precisa da fase catabólica do jejum e a parte anabólica da musculação e da alimentação, beleza? Então, é isso aí, gente. O GH é muito importante, o hormônio de crescimento, né, que você secreta ele quando você faz jejum, você secreta quando faz a sauna. Então, todos esses fatores são importantes para o seu acúmulo. Então, você pode multiplicá-lo, né? E não é só isso, né? Você quer... Isso vai fazer o quê? Você queima gordura, né? Esse é outro fator muito importante do GH. Queima muita gordura, além disso, a secreção de noradrenalina é aumentada nessa fase aí de reconstrução, que também facilita o processo de queima de gordura. Então, você aumenta o GH, noradrenalina, alterações positivas nesse hormônio levam ao aumento da taxa metabólica. Então, você acaba queimando mais energia, mais músculo, menos gordura. Então, todos esses fatores combinados levam a perda de peso saudável e natural, e eu diria que quase sem esforço. Uma vez que você realmente pega o jeito da coisa, fica muito, muito fácil ser um queimador de gordura. Então, seguindo disso, a desintoxicação, metabolismo adequado, mais energia, mais ATP, melhor sono, melhor concentração, mais benefícios a longo prazo, incluindo fortalecimento do sistema imunológico para combater doenças, melhorar a circulação, sistema linfático e aliviar todos os efeitos do envelhecimento. Então, circulação e sistema linfático é muito importante para o detox e para realmente suas células ficarem saudáveis. Agora, para finalizar, quanto aos exercícios especificamente, ele aumenta a autofagia substancialmente, né? Principalmente ter intervalado, como eu falei, e a musculação, que a Naomi Winton, pesquisadora, entre outros pesquisadores, constataram que o treino intervalado aumenta muito a autofagia, principalmente intervalado longo, né? Não, intervalado curto, né? Que de curtos, breves períodos de explosão na esteira ou na bicicleta, mas por bastante tempo. Agora, você pode fazer 2, 3 vezes na semana, treino intervalado, como eu faço, de 15, 20 minutos, ou você pode fazer um treino intervalo mais longo e produzir mais autofagia, mas aí você vai ficar muito acabado, pouca gente consegue fazer. Então é importante você manter a musculação, que aumenta muito esse processo, e depois fazer o treino intervalado umas 2 vezes na semana, você consegue fazer tranquilamente, né? Custo-benefício ótimo, 15 minutos de exercício, 18 contando com aquecimento, talvez você acaba com todo o tempo que você precisa passar na academia nesse dia, entendeu? No dia que você faz intervalar. Então é muito fácil. Então os exercícios, embora não sejam potentes, o jejum é mais potente ainda na sua indução. E se essa dor que você gera no exercício faz com que o seu corpo se adapte, se torne resiliente ao estresse e crie-se várias adaptações positivas fisiológicas no corpo. Então o treinamento danifica seu músculo, suas microestruturas, resultado nesse estresse a nível micro, né, microestresse nas suas células musculares, isso torna o músculo mais forte, né, a famosa frase, no pain, no gain, sem dor não há resultados. Então, enquanto você não sentir dor, meu filho, você não vai ter resultado, porque é isso que traz os benefícios. Jejum, musculação, sauna, terapia termogênica também, você pode ficar no banho, alternar banho frio, quente, 20 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 10 segundos, por aproximadamente 5 minutos, você também tem o efeito bem preponderante dos hormônios. Então, o que não me mata, me fortalece. Então, você precisa de um esforço, dor no começo, depois você não sente mais dor. Depois a dor fica moderada, né? Então, mais dor até você se adaptar, você fica um pouco dolorido com o treino, depois se adaptou, chegou no platô, a musculação, né? Algumas semanas aumentando a carga, aumentando os pininhos, chegou 2, 3 semanas, você chegou mais ou menos num ponto que você se sente confortável, daí você não precisa mais sentir dor muscular para gerar essa adaptação. Então a dor se torna-se moderada nesse momento e fica muito fácil manter a longo prazo, beleza? Então a transpiração do exercício ajuda muito a livrar as toxinas. Há uma coisa chamada suor passivo e suor ativo. Exercício suor ativo, sauna suor passivo.
Suor passivo é mais eficaz em desintoxicar o corpo, por isso que a sauna é muito mais importante para o detox. Mas suor ativo também é importante. Então faça exercício e melhor ainda, faça a sauna depois, beleza? Assim você vai purificar bastante o seu corpo e vai trazer resultados fenomenais. Então, exercício, como eu falei, ativa em torno de 20%, 30% que você pode fazer de autofagia através do exercício, o resto através de jejum e a cetogênica. Beleza, pessoal? Abraço.